Por que a gente fala OK? Tem uma teoria de que isso seria um código militar para zero killed, né, nenhum morto, ou talvez uma referência à expressão grega olakala, que significa tudo bem, mas a história é bem mais estranha do que isso. Tudo começa com os engraçadinhos em Boston na década de 1830 que inventam uma série de abreviações propositalmente erradas para se comunicar, meio que tirando sarro da moda da época de usar abreviações para tudo. E entre as abreviações erradas que eles usavam estava o OK, OK, que significava all correct, tudo certo, que deveria ser abreviado como AC, mas aí seria normal demais, né? Não teria graça. E essas abreviações de brincadeirinha acabaram pegando ao ponto em que um jornal de Boston usou OK num editorial, e nessa época o editor ainda tinha que explicar, inclusive, o significado, né? Tá lá, OK, all correct. E em 1840, a campanha de reeleição do presidente Martin Van Buren acabou embarcando nessa moda, e ele era de Kinderhook, em Nova York, e era velho, então ficou o apelido Old Kinderhook, que funcionava muito bem no trocadilho com o all correct, OK. E os apoiadores do Van Buren, inclusive, criaram os OK Clubs e usavam o OK em bottoms e peças de campanha. No fim das contas, ele não foi reeleito, mas o OK virou um fenômeno nacional e emplacou nos mais diferentes contextos. Um manual de telegrafia de 1876, por exemplo, já formalizava o uso do OK para marcar a finalização de uma mensagem, né? Se não tivesse lá o OK no final da mensagem, ela não seria considerada completa. E como nesse contexto de comunicação via telégrafo a brevidade era fundamental, essas duas letrinhas caíram como uma luva, né, e rodaram o mundo usando essa nova tecnologia, e depois outras, ao ponto em que o OK hoje é possivelmente a expressão mais utilizada do planeta. Então, assim, o final dessa história é incrível, né? Sucesso global, mas o início lá com as abreviações e os trocadilhos engraçadinhos é, convenhamos, Boston.